Êxodo capítulo 3, versículo de número 13. 13, 14 e 15. Essa é uma passagem que Deus está falando com Moisés. E no primeiro contato que Moisés teve com Deus, né, quando ele viu aquela sarça que não apagava o fogo, então ele se mostra para Moisés, mas Moisés pergunta para ele. Versículo 13 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? Então Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Então vejam que Deus fala com Moisés no meio da sarça. E a primeira pergunta que Moisés faz para Deus é: quem é você? Qual o seu nome? E hoje o Espírito Santo pôs no meu coração uma mensagem para tratar sobre identidade. E eu fiquei pensando, né, que a primeira coisa que os pais fazem quando nascem seus filhos, pelo menos no nosso tempo, antigamente era um pouquinho diferente, né? Demorava um pouco mais, mas hoje, na maternidade mesmo, existe como se fosse um cartório, eu acho, né? Que são pais mais novinhos, vocês também, né? E que você já pode ir ali no mesmo dia, na mesma hora, e registrar o seu filho ou sua filha. Então você já põe sobre ele uma identidade. A partir daquele momento, aquela criança já tem um nome. Né? Comigo e com você foi a mesma coisa. Meu pai e minha mãe escolheram meu nome, seu pai e sua mãe escolheram o seu nome. Né? E na palavra de Deus a gente tem algumas referências a isso, porque isso em nós pode criar uma identidade importante, da gente saber quem a gente é e saber quem é o Deus que a gente serve. Né? Moisés, nessa passagem aqui, não sabia exatamente quem ele era para Deus. Né? Porque ele estava lá no deserto. Então, Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto aqui, com seu sogro, com sua esposa. Então, Deus o chama e ele fica mais 40 anos. Um pouco lá no Egito com o povo e depois todo aquele tempo no deserto com o povo também. E Moisés morre com 120 anos, a Bíblia diz. Mas o importante para nós aqui hoje é isso. A primeira coisa, talvez, que você pergunte para uma pessoa, eu, por exemplo, eu tenho um costume eu não gosto de estar falando com uma pessoa sem saber o nome da pessoa. Mesmo que eu conheça, às vezes você já faz tempo que você não vê, não lembra o nome, eu fico tentando, vou conversando e fico tentando me lembrar, no decorrer da conversa, para evitar de perguntar o nome novamente, né? É ruim isso, né? Até nós estávamos conversando com as meninas ontem aqui, elas estavam ensaiando, estava eu e a Shirley aqui, a Lavínia e a Sabrina, e daí elas perguntaram para mim e para a Shirley como a gente tinha se conhecido e tal, e daí eu falei para elas que eu fui apresentado 3 vezes para a Shirley. Das 3 vezes ela falou, muito prazer. Eu falei, eu já te conheço. Na segunda, muito prazer, eu já te conheço. Na terceira, muito prazer, eu já te conheço. Não foi que eu contei para vocês? Então, ficou vermelho agora, né? Mas normalmente a gente age assim, não age? Quando você conhece uma pessoa, você pergunta, qual é o seu nome? A primeira vez que o Salomão veio aqui, qual que é o seu nome? É Salomão, você não esqueceu mais. Né? E assim todos vocês, nos seus relacionamentos, a identidade sempre é importante.
você precisa conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. Né? Tem pessoas aqui que têm 3, 4, a gente sabe aí de casos, né, de pessoas que têm 3, 4, 5 identidades. Né? E em cada estado eles vivem com um nome diferente. Porque precisam, né? Senão não estariam soltos. Né? Mas quando a gente se depara com isso, a gente entende que é importante, e isso vai fazer uma diferença muito grande na vida do cristão, saber quem ele é e quem é o Deus que ele serve. Porque muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente não sabe quem a gente é e muito menos quem Deus é. Então, isso faz diferença quando a gente caminha com Deus. A gente conhecer aquele que está sobre nossas vidas. Né? Tem um texto na Palavra de Deus, em Oséias, que ele fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Então, nesse conhecimento, a gente pode trazer o conhecimento das Escrituras, mas também o conhecimento de quem Deus é. Né? Veja que na palavra você vai ver, na Bíblia, Deus sempre se identificando de alguma forma. Quando ele fala para o povo que o povo tem que ir, mas como que vai acontecer? Ele sempre fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados. Deus sempre fala isso. Deus sempre move essas coisas. Porque a identidade é importante. Saber quem ele é, saber a quem nós servimos. E Moisés aqui faz exatamente isso. No primeiro momento em que ele pôde, em que Deus está falando com ele, ele pergunta, mas espera aí, como tinha esses tempos aí, acho que uma coisa humorística a gente até tirava, né? Que o personagem falava, vem cá, te conheço. Então provavelmente Moisés mais ou menos falou isso. Né? Falou em hebraico, poderia ter falado em português, poderia ter falado em inglês, poderia ter falado na língua, falou na língua dele. Quem é você? O pessoal vai me perguntar quem que você é. Quem que é você? Então Deus responde para ele, eu sou o que sou. Nessa passagem, eu sou o que sou, há um estudo de teólogos e estudiosos da língua hebraica, né? Que dizem que aqui não é, quando foi traduzido para o português, o eu sou, existem ramificações da língua hebraica de estudiosos que dizem que, na verdade, Deus estava dizendo assim, eu serei o que sempre serei. Né? E dizendo também, eu sou o que você precisa na hora que você precisa. E as referências bíblicas que Deus nos dá através, depois nós vamos ver, elas confirmam isso. Então é muito importante a gente saber a quem nós servimos, por que nome lhe chamamos, quem ele é, o que ele faz, o que ele pode. Consequentemente, a gente vai entender um pouco de quem nós somos, do aspecto cristão. Isso é importante. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus porque nós não nos conhecemos perfeitamente. E a Bíblia nos alerta disso. O coração de vocês é enganoso, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos planos não são os meus planos. Deus vai sempre colocando isso para que a gente consiga interpretar e entender quem Ele é e o que Ele tem para nós, e com isso a gente saber quem nós somos, que identidade a gente tem. Se a gente é cristão, a gente tem uma identidade cristã. A Bíblia não diz que no dia Jesus vai abrir aquele livro, nós pregamos a semana passada, e ali estarão nomes, ali estarão identidades, ali estará o meu nome e o teu nome. Você não vai ser chamado, ei, você, vem cá, ei. Não, você vai ser chamado pelo seu nome. Aí você vê na Bíblia Deus mudando nomes de pessoas, como mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, dando ênfase à necessidade da gente dar e ter identidade, como ele no primeiro homem disse, você vai se chamar Adão.
Então, quando a gente consegue interpretar isso, quando a gente consegue entender determinadas coisas, a gente vai conseguir interpretar melhor a presença de Deus em nós, a gente vai conseguir entender melhor os desígnios de Deus para nossas vidas, a gente vai conseguir entender melhor os planos de Deus, a real vontade de Deus para comigo e com você, e o que Ele pode fazer e o que Ele pode ministrar nas nossas vidas. Depois nós vamos ver aqui no final que Deus se define perfeitamente para nós. Deus se define perfeitamente, Ele não deixa a gente assim. Se te perguntarem quem é o teu Deus, você tem que saber responder. A Bíblia nos diz quem Ele é. A preocupação maior de Moisés era essa. Eu vou chegar lá no Egito, diante do pessoal lá, eles vão me perguntar, mas quem que te mandou aqui? E eu estou te perguntando, quem que é você? Eu fico imaginando essa conversa. Deve ter sido algo tremendo. Mas é o mesmo Deus, a mesma identidade de Deus que estava lá, está exatamente aqui conosco hoje. O mesmo Deus está dizendo para nós: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa, na hora em que você precisa. É Ele. Então a gente vai passear pela Bíblia no Antigo Testamento. Se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver lá sempre o povo dizendo: nós servimos ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus sempre se revelando quem Ele é, a autoridade que Ele tem, né? E até que nós chegamos em Jesus, que é o Deus em forma de homem, Deus encarnado, né? Então veja, ache comigo aí Mateus capítulo 13. Veja como é importante a identidade. E aqui já se passou muito tempo. Muito tempo. Então nós chegamos na hora que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, diz assim no versículo 54, e chegando à sua pátria, Jesus foi a Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Aí veja a pergunta que eles fazem: não é este o filho do carpinteiro? O que eles estavam tentando buscar em Jesus? Quem ele era. Não é esse aí o filho do carpinteiro? Daí ele prossegue assim: e não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O povo que estava em volta e se maravilhavam pela pregação de Jesus, estavam primeiramente interessados em saber quem era aquele homem. Mas esse aí não é Jesus, o filho do carpinteiro? Não é ele? Não é essa a identidade dele? Ele não se apresenta assim? E aí diz aqui que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque não creram na identidade dele. Pensa nisso um pouquinho. Pensa nisso um pouquinho. O povo que estava ali conhecia Jesus, conhecia a família de Jesus, mas não acreditava e não cria na identidade de Jesus. Achavam que ele era o simples filho do carpinteiro. Quem é o filho do simples do carpinteiro? Não pode fazer nada por mim. E muitas vezes na nossa vida, quando as coisas não dão certo, de alguma maneira que Deus fez, e quando não deu certo, a gente imagina coisas assim, e a incredulidade toma conta do nosso coração, e a gente não consegue entender mais qual é a identidade real do Deus que a gente serve. Por isso a gente sofre. E eu digo todos nós, sofremos muitas vezes por isso,
porque perdemos a nossa identidade em Cristo e perdemos a identidade do Deus que nos salvou, do Deus que nos chamou, daquele que nos resgatou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que fez todas as coisas em meu benefício e em seu benefício. Por amor, por esse ousado amor que nós cantamos aqui, só por isso. Não foi porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, porque eu uso óculos, você não. Não é por isso. É porque o amor dele foi acima de todas as coisas. E o seu filho foi entregue por amor, única e exclusivamente por amor. Então, quando a gente muitas vezes, em fases da nossa vida, a gente tem problemas em interpretar a nossa identidade cristã e quem é o Deus que a gente serve. E quem é o Deus que a gente serve. Então aqui mostra que Jesus estava ali tentando fazer milagres, tentando abençoar aquele povo, e o povo procurando uma identidade nele, menosprezando a identidade que ele tinha. Não conseguindo entender que ele não era o simples filho do carpinteiro, mas ele era o Deus Todo-Poderoso, que ele era o Senhor de todas as coisas. Aí a gente vai ver um pouco mais para frente que Marcos capítulo 4, abra ali comigo, Marcos 4. Esse texto mesmo que eu marquei aqui. É esse texto. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu digo uma coisa para você nessa noite: se a situação está de tormenta sobre a tua vida e você está nesse barco sob a tempestade, o mais importante para você é que Jesus esteja no barco, mesmo que ele esteja dormindo. Mesmo que ele esteja dormindo, o melhor para você hoje é que ele esteja com você no barco. Porque no momento certo, Jesus vai se levantar e vai dizer: Aquieta-te, vento, acalma-te, mar, e haverá bonança sobre a sua vida. Mas aí é a questão do que eu te digo, é de saber quem Ele é. Então, se eu estou num barco, se eu estou com problemas, todos nós temos. Se eu estou com dificuldades, todos nós temos. Mas Jesus está comigo do barco, mesmo que ele esteja dormindo, e eu sei a identidade que ele tem, eu sei que a qualquer momento o vento vai cessar, o mar vai se acalmar e a bênção do Senhor vai vir sobre a minha vida. Esse é o poder da identidade de Jesus. Esse é o poder que Deus tem. É o poder que Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. Eu serei, sempre serei. E Deus foi assim com Moisés. No momento que ele tinha dificuldade, ele olhava: Senhor, faça isso, Moisés. Ele fazia, as coisas aconteciam. Então a identidade é importante quando a gente vê. A identidade que colocaram sobre Jesus, Pilatos fez uma plaquinha e colocou Rei dos Judeus. Houve uma discussão entre os maiorais judeus da época: não faça isso, Pilatos, ele é que está dizendo que é. E Pilatos disse: não, agora que eu já fiz, agora está feito. E as pessoas passavam, e os guardas, os que
os que crucificaram a Cristo, zombavam dele, ele não dizia ser o Filho de Deus, ele não dizia ser o rei de Israel, ele não dizia ser isso, não dizia ser aquilo, e não pode se salvar a si mesmo. As pessoas que passavam zombavam disso, zombavam da identidade de Jesus, zombavam de quem ele verdadeiramente era, de quem ele tinha dito que era. Mas Jesus olhava e dizia: Pai, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, a minha autoridade está aqui. Senhor, por que me desamparaste, mas eu estou aqui? Senhor, isso está acontecendo até que Jesus entrega o seu Espírito, e a Bíblia diz que o véu foi rasgado, e as coisas foram acontecendo. Jesus ressuscitou, por quê? Porque a identidade de Deus estava em Jesus. Então o eu sou o ressuscitou, o tirou dos mortos e disse: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Não há mais vitória. Morte, agora o rei ressuscitou, aquele cuja identidade foi dada por Deus. Lembra-se o dia em que Jesus foi batizado? João não queria batizá-lo. João Batista não queria batizá-lo. Disse: Senhor, eu é que tenho que ser batizado. Jesus falou: não, você tem que me batizar porque é necessário que se comprove isso, e além disso vai acontecer alguma coisa diferente. Quando João Batista batiza Jesus, quando ele volta das águas, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz diz o quê? Fala sobre quê? Fala sobre a identidade. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Para quem estava lá, ouviu, Deus estava falando: agora ele tem identidade. Agora está completa. Agora as coisas vão acontecer. Este é o meu filho. Antes que perguntassem, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus falando para quem estava lá naquele momento. Então, a gente vê e a gente analisando a palavra, a gente entende. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida e na nossa fé. O último versículo que eu vou ler aqui, hoje, comprova o que eu estou falando. Mas mesmo assim, Jesus na sua caminhada e Jesus no seu ministério, ele não se isentou, ou ele não se afastou de dizer quem ele era. Não fez isso. Ele se confirmou, ele se identificou. E é isso que Deus quer falar conosco hoje, que muitas vezes na nossa caminhada, a gente perde a identidade, a gente perde a nossa filiação. A gente deixa de olhar para quem nós somos. A gente deixa de olhar em quem Cristo é para nós. Qual é a verdadeira identidade de Deus na minha vida? Qual é a verdadeira identidade de Jesus na minha vida? Sendo que Deus deu importância a isso, porque quando Moisés lhe perguntou, ele poderia ter dito: olha, não preciso nem te responder isso, vai fazendo lá que eu estou com você, depois a gente conversa. Não, Deus não fez isso, ele falou: eu sou o que sou, você vai lá e vai dizer que o eu sou te mandou, se identificando. Quando Jesus é batizado: este aqui é o meu filho. Quando nasceram os nossos filhos, quando você foi no cartório, o que você escreveu lá? O nome do seu filho, dizendo: esse aqui é meu filho. Quando o Luiz foi registrar a Priscila: essa aqui é minha filha. Quando aconteceu isso comigo, com você, Salomão, com a Chile, com o André, com o Edmundo, todos nós, o Clodoaldo. Mas Jesus não se afastou disso. Não foi só nisso que Jesus falou. Porque ele sabia que seria contestada a sua identidade. Ele sabia disso. E o inimigo tenta contestar
a nossa identidade. Ele tenta contestar a identidade de Jesus. É só aí que ele vai poder atingir-nos. Se ele fizer com que a gente perca a nossa identidade e a identidade de Cristo real em nós. É só aí que ele vai poder entrar. Então, quando a gente consegue fazer com que isso se complete em nós, a gente vai começar a interpretar a palavra de Deus e a vontade de Deus de uma maneira totalmente diferente. O Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos evangelhos de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas. Né? Mateus, Marcos e Lucas, ele nos dá mais o relato daquilo que Jesus fez. Né? Os 3 primeiros evangelhos, eles nos dão um relato daquilo que Jesus fez. João vai nos falar acerca daquilo de quem Jesus é. A identidade de Jesus está 7 vezes colocada no Evangelho de João. Nos outros não, mas no de João sim. Então João foi levantado por Deus para escrever um Evangelho acerca de quem Jesus era. Então o Evangelho de João já começa dizendo que é o verbo que se fez carne. Veja lá, João capítulo 1. No princípio o verbo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por João, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de terem uma identidade cristã, de terem uma identidade na presença de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João começa o Evangelho narrando isso, narrando sobre a identidade que a gente tem em Deus, que a gente tem em Cristo. Porém, ele, neste evangelho específico, João fala 7 vezes acerca de quem ele é. Ele mesmo dizendo. Então você vai encontrar no Evangelho de João a narrativa bíblica de 7 vezes Jesus dizendo, eu sou. Então você vai encontrar, e essa identidade, ela é transferida para aqueles que são filhos. Essa identidade Deus transfere para mim e por você. Então ele vai dizer, João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 8, versículo 58, antes de Abraão, eu sou. E João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pão da vida está em mim e em você. A luz do mundo está em mim e em você. A porta das ovelhas está em mim e em você. O bom pastor está em mim e em você. A ressurreição e a vida está em mim e em você. Antes de Abraão estou eu e você. O caminho, a verdade e a vida está em mim e em você. Porque esta é a identidade que nós temos através da identidade de Jesus Cristo.
Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 5, que lemos a semana passada. Eu sou o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu sou a estrela da manhã. Você está compreendendo a necessidade da gente entender sobre a identidade de Deus e a nossa identidade? Porque abrem na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou seja, creia quem Ele é, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a nossa verdadeira identidade. A identidade daqueles que buscam e que creem no poder, na autoridade e na presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé.